Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula referente aos nossos microcontroladores Holtec, baseado no bicontrolador HT66F0195. E nesta videoaula nós vamos falar sobre a comunicação serial UART, tá? Esse microcontrolador contém um periférico de comunicação UART, dentre outros periféricos que ele contém também. E nós vamos falar um pouco sobre essa parte do periférico UART. Vamos fazer uma comunicação via periférico UART. E essa comunicação vai ser do hardware. Eu já estamos com a plaquinha aqui. Ok. O nosso módulo, através dos pinos que a UART utiliza para comunicação RX3X, RX-TX, e enviar esses dados via um cabo conversor, tá? Um cabo conversor aqui serial para o USB, que vai ser conectado do bico. E o que nós iremos fazer? Vamos enviar um comando via o terminal do computador, um programa que eu desenvolvi em C# no Visual Studio, para acender os LEDs. Conforme o comando que nós enviar, vai acender os LEDs. E também vamos fazer a leitura desses botões. Toda vez que for pressionado, o nosso dispositivo, o nosso módulo vai enviar uma informação do botão que foi pressionado, ok? Então, vamos já fazer a análise do nosso esquema elétrico e já dar andamento na programação. Bom, estamos aqui com o nosso esquema elétrico e aqui está o nosso CI, né? O HT66F0195. O que nós temos aqui? Nós temos 3 LEDs conectados com resistores limitadores de corrente e também 3 chaves, ok? Nós temos aqui o primeiro LED conectado no PC1, o segundo LED no PC3, o terceiro LED no PC6. Então nós vamos ter que definir essas 3 portas como saída, porque nós queremos acionar esses LEDs, ok? E temos também 3 chaves, uma chave conectada no PA1, outra no PB5 e outra no PB4. Então essas 3 portas nós vamos ter que definir elas como input. E se nós verificar o esquema elétrico, para nós poder fazer a análise dessa chave, nós não temos aqui o resistor de power-up fisicamente conectado externamente aqui. Por quê? Porque internamente eu já posso, esse microcontrolador já disponibiliza essa função. Então, além de nós pegar essas 3 portas e definir elas como input, nós vamos ativar os resistores de power-up internamente dentro desse CI. Assim, essas portas vão ficar em nível alto e quando o botão for pressionado, ela vai para nível baixo. Aí nós conseguimos sensar se a chave foi pressionada ou não. E temos aqui também o nosso pino 22, que é o PD2, que é o nosso TX da nossa comunicação UART. E também temos nosso PD1, que é o pino 21, que é o RX da nossa comunicação UART, ok? Beleza, esse é o nosso esquema elétrico. Agora vamos dar uma verificada no datasheet para entendermos melhor como funciona esse periférico UART desse microcontrolador, ok? Então vamos lá para o datasheet. Deixa eu pôr como rolagem aqui. Vamos lá, aqui temos o datasheet. Se nós virmos aqui direto na descrição, nós temos aqui, ó, periféricos, características dos periféricos aqui. Nós temos aqui, ó, a nossa UART, tá? Ela é full duplex. A nossa UART é full duplex porque ela tem uma linha de transmissão e outra de recepção, tá? Então ela é full duplex. E agora vamos ver a parte do periférico em si. Vamos ver a estrutura desse periférico UART. Ela vai estar aqui, ó. Temos aqui a estrutura interna do nosso periférico UART, tá? O nosso periférico UART, a estrutura interna dele é esta aqui, tá? O que nós temos aqui?
nós temos o nosso registrador de deslocamento de transmissão e o nosso registrador onde nós armazenamos o dado a ser transferido, tá? E aqui temos o barramento do microcontrolador. Falando em questão de transmissão, uma vez que nós vamos pegar o nosso dado que queremos transmitir, vamos pegar esse dado, armazenar esse dado nesse registrador. Automaticamente, quando nós armazenar o dado nesse registrador, ele vai transferir esse dado para o nosso registrador de deslocamento. Aí o nosso registrador de deslocamento vai pegar o bit menos significativo e vai começar a fazer a transferência para o pino externo até o bit mais significativo, ok? E essa transferência vai ser controlada pelo nosso gerador de baud rate, a taxa de transferência, ok? Na parte de recebimento de dados, nós temos o registrador de deslocamento, que é conectado ao pino externo do nosso microcontrolador, o pino RX. E toda vez que recebermos os dados, os bits, através desse pino, ele vai começar a armazenar dentro desse registrador de deslocamento o bit, a partir do bit menos significativo até o bit mais significativo. Uma vez que completou o carregamento, ele vai me transferir para o nosso registrador TX-RX, ok? E essa parte de recepção, ela contém um buffer, diferente da transmissão. A transmissão não tem buffer, tá? Já essa aqui nós temos um buffer de 2 bytes, tá? Então eu posso receber 2 bytes antes de fazer a leitura, tá? Então eu posso receber 2 bytes e esse vai ficar armazenado nesse buffer e não vai ter problema de colisão, ok? 1 byte do registrador de deslocamento para o nosso registrador TX-RX, nosso registrador de recepção, nós temos uma flag que pode ser por interrupção ou por pull para ser analisada, para nós ir fazer a leitura desse dado, para sempre deixar esse registrador livre, tá? Porque apesar dele ter um buffer de 2 bytes, o que pode acontecer? Se nós demorar muito fazer a verificação e chegar uma comunicação e tiver acima desses 2 bytes, a quantidade de transferência, vai dar um erro de colisão. Entendeu? Daí o que vai acontecer? Vai ter um erro de leitura. Aí nós vamos perder bytes dessa transmissão. Então é sempre bom estar monitorando aqui no nosso programa, fazer uma rotina que evite que ocorra essa situação. Nós já temos esse buffer aqui de 2 bytes já para evitar esse tipo de situação, tá? Então esse aqui é a nossa estrutura do nosso periférico ART, tá? Agora vamos verificar os registradores designados para esse periférico, tá? Nós temos praticamente aqui, ó, exatamente nós temos 5 registradores dedicados para esse periférico. Esse registrador USR, tá? Que ele é um registrador apenas de leitura, tá? Onde esse registrador, toda vez ele vai nos apresentar a seguinte situação: problema de colisão, erro de frame, entendeu? Esse aqui, na verdade, ele é um registrador que, se haver algum erro entre a transmissão e a recepção, ele vai setar algum desses bits referente a cada erro desse para informar que teve um erro naquela transmissão. Para assim nós poder fazer um tratamento e reenviar os dados ou fazer a solicitação novamente daqueles dados. Temos também os registradores TX-IF e o RX-IF, que nós vamos ver na descrição aqui, ó. Temos aqui, ó, o primeiro bit, o bit 7, é o bit flag de erro de paridade, tá? Se nós estiver utilizando paridade na nossa comunicação, seja par ou seja ímpar, se haver um erro de paridade, essa flag ela vai ser setada, ok? Nos indicando que houve o erro. Daí nós vamos fazer um tratamento.
Temos esse erro também, tá? Outra coisa interessante aqui, o erro de frame, erro que nem eu falei quando excede o nosso buffer, tá? Que acaba tendo uma colisão com o nosso registrador TX/RX, porque nós não fez a leitura e não deixou ele vazio. E temos esse bit aqui desse registrador, o RX/IF, que é o que? Ele que nos diz se existe dados para ser lido no nosso registrador TXR ou RXR, tá? Nesse registrador. Eu não sei se vocês perceberam uma coisa, deixa eu voltar lá em cima. Tanto o registrador de transmissão, onde nós armazenamos dados para transmissão, como para recepção, ele é o mesmo registrador, tá? Ele é o mesmo registrador, tanto que ele tem o mesmo mnemônico aqui, o mesmo nome, tá? Tanto para transmissão como para recepção. Então, se eu for transmitir, eu armazeno o dado aqui. Se eu for fazer uma leitura, eu leio o dado que esteja aqui. Mas quando que eu vou ler o dado que está lá? Quando eu verificar esse bit, por exemplo, tá? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, por pool, eu vou verificar esse bit, até nenhuma interrupção também. E ele me diz se existe dados para ser lido, entendeu? Ou se esse registrador está em branco. Então, por pool, eu só posso fazer uma verificação para sempre que tiver um dado no meu registrador TX/RX, eu fazer a leitura para sempre manter ele vazio, para não dar erro de colisão. Mesma coisa temos aqui, tá? na parte de transmissão. Se existe caracteres para ser transmitido ou se não existe caracteres para ser transmitido, ok? Temos o nosso segundo registrador, que é o CR1. Esse registrador, nós temos algumas definições que já entram na parte mesmo de configuração do periférico, tá? O bit mais significativo é o bit que habilita o nosso periférico, tá? Que ativa ele ou desativa. Temos o sexto bit, que é o BNO, que é o bit que define se o nosso data de transferência ele vai ser de 8 bits ou de 9 bits. Nesse caso, dessa programação que nós vamos fazer exemplo aqui, nós vamos trabalhar com data de 8 bits, tá? Temos o bit 5 desse registrador, que nos define se nós vamos ter paridade ou não, tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar sem paridade. E o bit 4, uma vez que você trabalhe com paridade, o bit 4 vai definir se essa paridade é par ou é ímpar, ok? É par ou é ímpar. O bit 3 vai definir para a gente quantos stop bits nossa comunicação vai ter, tá? O nosso frame vai ter de transmissão e recepção. No nosso caso, nós vamos trabalhar com 1 stop bits. E temos o bit 1 e o bit 0, que esse bit é utilizado para quê? O nosso data, o TX/RX, na transmissão, o nosso registrador TXR/RXR, ele é um registrador de 8 bits. Então, nós só conseguimos armazenar 8 bits. Se nós for trabalhar com uma data de 9 bits, nós temos que armazenar o nono bit nesse registrador. Isso na parte de transmissão. Na recepção, o nono bit é armazenado nesse aqui. Ou seja, eu vou ter que ler o meu TXR e o meu RXR e fazer uma concatenização, isso na questão de leitura, com esse bit aqui que é o mais significativo. Ou na transmissão, armazenar o bit aqui nesse TX, tá? Isso aqui nós não vamos trabalhar nesse formato de 9 bits, então isso aqui para a gente não vai ter funcionalidade alguma, tá? Temos também o segundo registrador de configuração, que é o CR2 aqui, que ele tem os seguintes bits de configuração. Temos o TX Enable, tá? Lá no primeiro nós temos o que habilita o ART no geral, tá? O periférico completo ART. E aqui nesse registrador, nesse segundo registrador, nós podemos habilitar só a parte de transmissão ou só a parte de recepção, ok? Uma vez que você quer transmitir e não quer, vamos supor que você está trabalhando com uma interrupção,
você quer fazer uma transmissão e não quer que algum dado venha e chame uma interrupção de recebimento, você pode desabilitar essa parte aqui ou não. Isso vai depender do seu programa e sua necessidade. Temos o bit 5, que é o BRGH. O que esse bit é? Ele vai fazer a seguinte situação. Esse bit é para setar o valor de uma constante que é utilizado para fazer o cálculo de transferência de dados, o nosso baud rete, tá? Esse bit, na verdade, ele só é um bit de definir qual é o valor dessa constante. No próximo registrador, nós já vamos entender a função desse bit aqui, tá? Temos esse bit também que nós não vamos utilizar. Temos o bit de despertar o microcontrolador, de tirar o microcontrolador, vamos supor, do modo sleep através do recebimento de dados pela UART, nós não vamos utilizar nessa programação. Temos esse bit também que define se nós vamos ativar a flag de interrupção, tá? Uma vez que nós setar esse bit, nós vamos chamar uma interrupção na parte de recepção ou na parte de transmissão, ok? Nesse programa que nós vamos utilizar, nós vamos trabalhar com interrupção, então nós vamos utilizar esse bit, ok? E agora falando sobre a questão da taxa de transferência de bits, tá? Lembra que eu comentei daquele bit que vai definir a nossa constante? Ele está aqui, ó. Se aquele bit, esse bit aqui, ó, BRGH, ele aqui, ó, se ele for setado como 0, a nossa fórmula de cálculo de baud rete é essa aqui. Se ele for setado como 1, a fórmula é esse aqui. Se você for perceber na fórmula, a única coisa que mudou é uma constante, tá? Uma constante aqui para efeito de cálculo. Para que é utilizado esse aqui? Por a seguinte situação. Suponhamos que você está trabalhando com uma velocidade com um determinado cristal, que nós depende da frequência de clock do nosso microcontrolador, para poder ter a taxa de transferência de bits. E você vai trabalhar numa determinada taxa, entendeu? De transferência de bit. Às vezes o que pode acontecer? O final desse cálculo, se você utilizar essa constante aqui, por exemplo, pode exceder o valor de 255, que é o limite desse registrador, pois esse registrador é um registrador apenas de 8 bits, então ele consegue contar só de 0 a 255. Então, se você utilizar essa constante, possa ser que exceda esse valor, dependendo da frequência que você vai trabalhar e da taxa de transferência de bit, tá? Aí você tem que setar essa flag para ele aumentar essa constante, para que você não exceda o valor desse registrador. Eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Eu tenho aqui um dados aqui, ó, por exemplo. Se eu quiser trabalhar se eu tiver com uma frequência de 16 MHz e quiser trabalhar com uma comunicação, uma taxa de transferência da meu baud rate aqui de 4.800, tá? Veja só, se eu trabalhar com aquele bit como alto, eu vou ter essa constante que vai ser o que eu vou ter que salvar lá no meu registrador, no registrador que nós estávamos acabando de analisar aqui, o BRG, tá? Porque eu estou com uma constante de 16. Se eu trabalhar ele com uma constante de 64, esse valor vai ser menor, entendeu? Então, essa mudança desse bit é apenas para não exceder, que nem eu já falei, o valor de 255, ou seja, 0xFF, tá? Dependendo da taxa que você for trabalhar. Ou não ficar muito inferior, uma taxa muito baixa. Por exemplo, aqui, ó, estou trabalhando com alta frequência, ó, quase deu 0 aqui, entendeu? Por exemplo, nessa situação, eu já não consigo utilizar aquele bit em nível baixo, porque, ó, já nessas taxas ele vai ficar inferior a 0, entendeu? Então já não dá para trabalhar. É simplesmente para isso que ele é utilizado. Ó, por exemplo, na frequência de 8 MHz, que é o que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com uma taxa de 9.600, tá? Se eu deixar ele como low,
eu posso escrever 0C lá. Se eu deixar como raio 0x33, tá? Eu vou mostrar como se faz esse cálculo, pois é super simples. Ele já está até aqui, ó, discriminado. Como que eu sei minha taxa? Minha taxa é o quê? Frequência do sistema dividido. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com bit em low, tá? Ou seja, a frequência do sistema dividida por 64 vezes n mais 1. Esse n é o valor que eu vou salvar nesse registrador aqui, tá? Então eu preciso saber o valor dele, porque o meu baud rate eu já vou saber. No nosso caso é 9.600. Eu preciso saber esse n para salvar lá. Então se eu pegar aqui, ó, para saber n é o que? Frequência do sistema dividido pelo baud rate vezes 64 menos 1. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, fica fácil fazer essa conta. Tá? Então vamos lá. Qual é o n que nós vamos ter que salvar lá? Isso trabalhando com uma taxa de transferência de bits de 9.600. Qual é o n? Ó, primeira coisa, frequência do sistema nós já sabemos que nós vamos trabalhar com 8 MHz, ok? Vou dividido, vou abrir parênteses. Qual é a nossa taxa? Nós vamos trabalhar com 9.600. Vezes quem? Como nós vamos trabalhar com esse bit em low, é 64. Que nem já está aqui, vezes 64. Fecho parênteses. Já dou igual aqui. Opa, eu acho que eu errei alguma coisa. Vamos de novo. 8 expoente 6 dividido por abre parênteses, 9.600 vezes 64. Fecha parênteses. Opa. Isso é igual a 13 menos 1. Tá? Menos 1. Menos 1. É igual a 12, tá? É igual a 12. Então, o meu n, o valor que eu tenho que salvar nesse registrador, quando eu utilizo o meu bit BRGH em nível baixo, vai ser 12, tá? Se eu ver minha tabelinha de novo, aqui, ó, com 8 MHz, essa taxa, ele me escreveu, é para ir com nível baixo lá naquele bit, ele me escreveu 0x0c, que é o que? É um valor hexadecimal. Vamos ver que valor é esse hexadecimal? C. É igual que, ó, decimal é igual a 12, é o valor que nós vamos salvar lá, tá? Aí nós já define a nossa frequência de transferência de bits. Bom, esses são os registradores praticamente que nós vamos fazer as configurações, tá? Agora vamos partir para o nosso programa, vamos fazer a parte de programação, vamos trabalhar com a parte de interrupção. Então nós vamos setar esse bit aqui, vamos trabalhar com interrupção. Então é isso aí. Esse vídeo vai continuar já com a parte de programação, nós trabalhando com nossa interface de desenvolvimento, já setando todos esses registradores, tá? Para configurar nosso ART. E já fazer a parte de comunicação, beleza? Eu não vou deixar esse vídeo muito longo para ficar até mais fácil a possibilidade de estar vendo, você poder já avançar por outros e você já tem conhecimento dessa parte. E até o próximo vídeo